Bom, se você clicou nesse vídeo, eu acho que você quer saber, né, por que você deveria viajar sozinho. E assim, essa de longe foi a decisão mais acertada e melhor que eu já tomei na minha vida. Foi algo muito único para mim, está sendo uma experiência muito foda, mesmo que sendo por enquanto de forma temporária, já valeu muito. E eu não tô aqui longe de mim, né, vender uma liberdade. Eu tô aqui mais para falar como foi a minha chegada, né, até a liberdade que eu tenho hoje. E para contextualizar um pouco, o mercado digital tem a parcela de culpa aí. Porque assim, lá atrás eu caí em algumas ofertas milagrosas. E como muitas pessoas, né, vem uma oportunidade de mercado digital, dependendo da oferta que você cair, você vai achar que com alguns cliques sua vida vai resolver, né? E assim, eu não caí em muitas promessas absurdas de alguns gurus aí na internet, mas algumas me fizeram comprar por impulso. Não entendia nada de copy, era leigo. Então acaba que a gente acaba agindo por impulso mesmo, porque a forma que é escrita é para te persuadir para você comprar. Mas eu dei muita sorte, porque quando eu descobri o mercado digital, eu acompanhava um cara que ele ganhava dinheiro com o mercado digital, mas o conteúdo que ele produzia não era para o mercado digital. E aí depois, quando eu acabei meu curso técnico que eu estava fazendo na época, eu não era um curso que eu queria fazer, eu fiz mais por necessidade, tinha uma oportunidade, alguém da família que sempre falava para fazer e indicar e tal, então eu acabei fazendo. E quando eu caí, né, nessa bolha digital, comecei a fazer curso, fui tentando várias coisas, tanto que eu tenho um conhecimento bem abrangente, assim, de algumas verticais. Então, acaba que eu não fiquei engessado em uma coisa só. Hoje em dia eu sou designer, mas foi um caminho que eu fui indo assim naturalmente. A oportunidade apareceu, eu falei, agora vou parar de ficar pulando de galho em galho, tentando várias coisas e vou me especializar no design.
Tô longe ainda de ser um puta de um designer, mas nesse meio tempo eu já aprendi muita coisa e trabalho atualmente com design gráfico. Só que por muito tempo eu estava só na busca, né, de ter reconhecimento, de ter dinheiro, status. A gente acaba, né, indo por esse tem hora que a gente fica muito enviesado com essas coisas e tava só querendo ter, velho. E sempre vivia naquele ciclo de insatisfação, de frustração, porque infelizmente ou felizmente as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Tudo tem seu tempo, velho. E às vezes você nem tá preparado para aquilo, então, mano, você não vai alcançar. As coisas acontecem, você recebe as coisas quando você tá preparado, velho. É tipo, é aquela velha frase clichê, né? Primeiro você se torna, pra depois você ter. Acho que é alguma coisa assim. Então, por muitas vezes a gente fica querendo ter e a gente não é ainda, sabe? Mas assim, mano, eu não me culpo de forma alguma, porque pelo menos eu tentei, sabe? Tentei muita coisa, mas apesar de por diversas vezes tudo tá conspirando pra assim, véi, sai desse caminho, não vai dar certo. Eu continuei e pelo menos eu tentei. Tem gente que nem tenta, né? E assim, quando tudo parecia muito questionável, já não via, meio que não tinha certa perspectiva, sabe? Mas lá no fundo ainda eu confiava um pouco. E falei, mano, alguma hora vai ter que dar certo, eu vou ter que colher os frutos desse esforço, porque tem muita gente que mostra, né? Por mais que tenha muita mentira hoje na internet, pessoas que nem cabe comentar, né, velho? Mas assim, eu tive a sorte de encontrar pessoas, fazer curso de pessoas realmente íntegras, sabe? E eu acho que, de certa forma, isso lá no fundo, me dava uma tranquilidade. E assim, como eu disse, eu acho que por essas pessoas íntegras que foram, né, aparecendo no caminho, eu tinha aquela faísca de esperança que me falava, mano, uma hora o jogo vai virar. E graças a Deus virou. Tô longe ainda de estar num cargo, numa posição perfeita, mas já é alguma coisa, velho. Muito melhor do que tudo que eu já passei nessa vida. Não sou um cara tão novo assim, tenho 29, mas tô numa posição legal, velho. E aí teve uma época que eu não estava tão inserido no mercado, porque meio que eu não tinha mais de onde, né, ter os ganhos, e aí fui procurar um emprego fixo, velho. E aí fiquei nesse emprego fixo por 2 anos, fazia alguma coisinha ali, mas nesse meio tempo eu não parei de estudar, velho. Sempre vim acompanhando e tal. E aí nesse último emprego que eu estava, conheci um menino lá que era gestor de tráfego e tudo mais, mas na época ele estava na empresa, né, CLT também, depois ele saiu, mas nesse meio tempo eu fazia alguns serviços para ele de design. Foi nessa época que eu falei assim: "Mano, eu vou ficar no design, vou me especializar". E aí fui gostando, fui fazendo, páginas, foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, gosto até hoje, é o que eu mais gosto de fazer. Mas onde eu trabalho eu faço criativo para anúncio, algumas vezes de rede social, edito vídeo, então, além das páginas, né, que eu faço. E assim, foi através desse amigo, gestor de tráfego, que eu conheci o dono da unidade que eu trabalho hoje. E quando a oportunidade apareceu, velho, nossa senhora, eu fiquei com medo pra caralho. Mas eu falei: "Mano, eu não tenho nada a perder. Olha o lugar que eu tô trabalhando hoje. Que merda, não é o que eu quero pra minha vida". Apesar, né, de que eu tinha falado de mercado digital, que eu fiquei desacreditado, mas lá no fundo tinha uma esperança ainda que eu ia colher os frutos. E aí,
Apareceu a oportunidade, eu falei: "Mano, eu não tenho nada a perder, eu vou tentar e que se dane". E aí tentei, demorou, assim, pelo processo, né, seletivo que a gente passou e tudo mais, e aí depois foi uma luta também pra sair de onde eu estava, mas deu certo, velho. Tive calma, confiei no processo e deu certo, ainda bem. E eu contei isso tudo pra dizer que, se hoje eu tô aqui, foi porque eu sempre confiei de certa forma no mercado, acreditei em mim também, no meu potencial. E mano, vim pra esse lugar aqui, lindo, um paraíso, mas eu contei isso tudo pra contextualizar, mano, que tipo, um ato de coragem que eu tive e por nunca ter desistido, não parado de estudar e tal, de correr atrás, eu consegui, velho. E teve uma frase que sempre ecoou dentro de mim, sabe? Não sei aonde que eu ouvi, quem falou, mas era aquela, eu já até falei em outros vídeos, né? Continue no caminho que o caminho se abre. Foi o que aconteceu, mano. Eu continuei no caminho, mesmo que às vezes eu tava mais assim à margem, mas eu tava vendo ainda o caminho. E ele foi se abrindo e eu fui. E em cada lugar que eu vou aqui, cada pedra que eu subo, cada montanha que eu vou, que eu contemplo a natureza, mano, me faz ver que valeu a pena. Valeu muito a pena. Quando tudo parecia que, quando parecia que o mundo tava desabando, que tudo tava contra mim, eu ainda tinha aquela esperança, velho. E cada lugar que eu chego aqui, eu vejo que não vale a pena a gente ficar só na busca de ter, de ter, de ter, sabe? É importante isso, claro, a gente vive num mundo capitalista, velho. Não tem como. Mas hoje, pra mim, eu tirei muito dessa pressão e dessa cobrança, sabe? De ficar nessa busca incessante por coisa material e, sabe? Tá, tá aqui nesse lugar, velho, tá quebrando muita coisa que eu tinha dentro de mim, sabe? Várias questões mesmo. Tipo assim, às vezes você parar, velho, num lugar desse aqui, escutar seu coração, ficar no silêncio, sabe? Só contemplando mesmo, vendo as coisas acontecendo, a ordem natural, né, das coisas, a natureza. Tudo acontece, velho, o seu tempo. E a gente é parte desse todo. Então, não adianta a gente querer correr muito depressa, porque, mano, as coisas vão acontecer no tempo que tem que ser. Não vai ser no nosso tempo. Eu entendi isso, demorei para entender, mas entendi. Graças a Deus. Finalmente eu, eu entendi. Sou muito grato por isso. E assim, talvez esse vídeo seja só um desabafo mesmo, sabe? Talvez sirva de lembrete para você aí que tá se sentindo frustrado, travado, cansado de tentar e as coisas não acontecerem. Mas só saiba, velho, que você não está sozinho. Às vezes tudo que a gente precisa é confiar mesmo, sabe? Se jogar. Confia no universo, velho. Confia em Deus, confia nos guias, seja lá o que for que você acredite, sabe? Só confia, só acredite numa coisa maior que você, sabe? Seja o que for, mano. Tenha fé, esperança e se joga, velho. Porque o caminho ele sempre se abre para quem não para de andar.